Boa noite. Movimenta o corpo, descruza as pernas. Quem está chegando agora para os Zazen das 19. E quem está com a gente desde as 7 da manhã, né? Para o Mugon Sesshin, que é o... Na realidade, não é um Sesshin, é um Zazen Kai, porque é um dia de Zazen. A gente começou às 7 da manhã e está terminando agora, junto com vocês. E a gente fez meia hora, né? Fizemos um pouquinho mais curto, porque eu queria ler o capítulo Nasce a Estrela Matutina do Velho Caminho, né? Que é o capítulo que narra a iluminação de Shakyamuni Buda. Ele é um pouquinho longo. Vamos lá, capítulo 18. Uau! Rai. Nasce a estrela matutina. Através da mente atenta, a mente, o corpo e a respiração de Siddhartha tornaram-se perfeitamente unos. Sua prática de mente atenta o tinha habilitado a gerar grandes poderes de concentração, os quais ele podia usar para acender a consciência em sua mente e corpo. Após aprofundar sua entrada em meditação, começou a discernir a presença de incontáveis outros seres em seu próprio corpo, bem no momento presente. Seres orgânicos e inorgânicos, minerais, musgos e capins, insetos, animais e pessoas estavam todos em seu interior. Viu as suas vidas prévias, todos os seus nascimentos e mortes. Pôde ver a criação e a destruição de milhares de mundos e milhares de estrelas. Sentiu todas as alegrias e lamentos de todos os seres viventes, aqueles nascidos de mães, daqueles nascidos de ovos e daqueles nascidos de fissão, os quais se dividiam em novas criaturas. Viu que cada célula do seu corpo continha todo o céu e a terra, abarcando os 3 tempos, passado, presente e futuro. Esta era a primeira hora da vigília da noite. Gautama entrou ainda mais profundamente em meditação. Percebeu como incontáveis mundos se erguiam e caíam, eram erigidos e destruídos. Enxergou como incontáveis seres passavam por incontáveis nascimentos e mortes. Viu que estes nascimentos e mortes não passavam de aparências, não eram a realidade verdadeira, assim como milhões de ondas se elevam e se dissipam incessantemente sobre a superfície do mar, enquanto o mar em si mesmo está além do nascimento e da morte. Se as ondas compreendessem que sua essência é a água, poderiam transcender ao nascimento e morte, alcançando a verdadeira paz interior, sobrepujando todo o medo. Esta realização capacitou Gautama a transcender a teia do nascimento e morte, e ele sorriu. Seu sorriso era como uma flor desabrochando na densa noite, irradiando um halo de luz. Era o sorriso de uma maravilhosa compreensão, o lampejo capaz de destruir todos os obscurecimentos. Ele atingiu este nível de compreensão na 2ª hora da vigília.
Naquele exato instante, um trovão ecoou e grandes raios de luz brilharam através do céu, como se fossem parti-lo em dois. Nuvens negras envolveram a lua e as estrelas. A chuva se derramou. Gautama estava ensopado, mas permaneceu imóvel, continuava meditando. Sem vacilar, acendia o brilho de sua consciência sobre sua mente. Viu que os seres viventes sofrem por não compreenderem que compartilham uma mesma essência com todos os demais seres. A ignorância dava vazão a uma multidão de lamúrias, confusões e dificuldades. Apego, raiva, arrogância, dúvida, inveja e medo. Todos tinham raízes na ignorância. Quando aprendemos a acalmar nossas mentes, a fim de olhar profundamente para a natureza das coisas, podemos chegar à completa compreensão que dissipa todo o pesar e ânsia que cedem lugar à aceitação e ao amor. Gautama agora viu que compreensão e amor são um. Sem compreensão não pode haver amor. A disposição de cada pessoa é resultado de condições físicas, emocionais e sociais. Quando compreendemos isto, não podemos mais odiar, mesmo alguém que se comporta cruelmente. Todavia, podemos nos esforçar por ajudar a transformar sua condição física, emocional e social. A compreensão possibilita o surgimento da compaixão e amor, que por sua vez geram a ação adequada. A fim de amar, primeiro é necessário compreender. Logo, a compreensão é a chave da liberação. Para atingirmos uma clara compreensão, é necessário viver em mente atenta, fazendo contato direto com a vida no momento presente, vendo verdadeiramente o que acontece dentro e fora de nós mesmos. Praticando a mente atenta, fortalece-se a habilidade de olhar profundamente. E quando olhamos fundo para dentro do coração de qualquer coisa, ela se revelará. Este é o tesouro secreto da mente atenta. Ela conduz à realização da liberação e da iluminação. A vida é iluminada pela luz da correta compreensão, do correto pensar, da fala correta, da ação correta, do correto modo de viver, do correto esforço, da correta mente atenta e da correta concentração. Siddhartha chamou isto de nobre caminho, Arya Marga. Olhando profundamente dentro do coração de todos os seres, Siddhartha atingiu a compreensão das mentes de cada ser, não importando onde estivessem, e foi capaz de ouvir os apelos de todos, fosse por sofrimento ou por alegria. Ele atingiu o estado de visão pura, audição pura, e a habilidade de superar a distância sem se mover. Agora era o final da terceira vigília e não havia mais trovões. As nuvens deslizaram pelo céu, revelando o brilho da lua e das estrelas. Gautama sentiu-se como se uma prisão que o havia confinado por milhares de vidas tivesse se aberto. A ignorância era o carcereiro. Devido à ignorância, sua mente tinha estado obscurecida, assim como a lua e as estrelas eram escondidas pelas nuvens da tempestade. Encoberta por infindáveis ondas de pensamentos iludidos, a mente havia falsamente dividido a realidade em sujeito e objeto, eu e outros, existência e não existência, nascimento e morte, e destas falsas discriminações emergiam as visões equivocadas, as prisões dos sentimentos, ânsias, avidez e vir a ser.
Os sofrimentos do nascimento, velhice, doença e morte apenas tornavam mais grossas as grades da prisão. A única coisa a fazer era dominar o carcereiro e encarar a sua verdadeira face. O carcereiro era a ignorância, e o meio de sobrepujar a ignorância era o nobre caminho óctuplo. Uma vez que o carcereiro fosse desmascarado, a prisão desapareceria para jamais ser reconstruída novamente. O eremita Gautama sorriu e sussurrou para si mesmo: Carcereiro, agora eu o vejo. Por quantas vidas você me confinou em prisões de nascimento e perecimento? Agora, porém, diviso sua face claramente, e deste momento em diante, você não poderá mais construir prisões ao meu redor. Elevando o olhar, Siddhartha viu a estrela matutina aparecer no horizonte, cintilando como um grande diamante. Ele havia visto essa estrela muitas vezes antes, enquanto sentado sobre a árvore pipal, mas nesta manhã era como vê-la pela primeira vez. Ela estava luzindo como um jubilante sorriso de iluminação. Siddhartha olhou para a estrela e exclamou de pura compaixão: todos os seres são portadores das sementes da iluminação. E ainda assim nós vagamos no oceano do nascimento e morte por muitas centenas de milhares de vidas. Siddhartha sabia que havia encontrado o grande caminho. Havia atingido sua meta e naquele instante seu coração experimentava perfeita paz e alívio. Ele divagou sobre seus anos de busca, repleta de desapontamentos e dificuldades. Pensou em seu pai, mãe, tia, Yasodhara, Raula e todos os seus amigos. Pensou no seu palácio em Kapilavastu, no seu povo, país, e em todos aqueles que viveram privações e pobrezas, especialmente as crianças. Prometeu encontrar um meio de compartilhar sua descoberta para ajudar todos os outros a se libertarem do sofrimento. Da sua profunda compreensão, emergiu um profundo amor por todos os seres. Ao longo das verdejantes margens do rio, flores coloridas desabrochavam com a aurora. O sol dançava nas folhas e se refletia sobre as águas. Sua dor havia ido. Todas as maravilhas da vida se revelaram. Todas as coisas lhe pareciam estranhas e completamente novas. Quão maravilhosos eram os céus azuis e o flutuar branco das nuvens. Era como se ele e todo o universo recém houvessem sido criados. Somente então Svasti apareceu. Quando Siddhartha viu o menino dos búfalos vir correndo em sua direção, ele sorriu. Repentinamente Svasti freou em seus calcanhares e fitou o eremita com a boca entreaberta. Siddhartha chamou Svasti. O menino voltou a si e respondeu: Professor? Svasti juntou as palmas das mãos e fez uma reverência. Deu alguns passos à frente, mas então parou e fixou os olhos em Siddhartha novamente, confuso. Embaraçado com seu próprio comportamento, disse hesitantemente: Professor, o senhor parece tão diferente hoje. Siddhartha moveu-se na direção do garoto, pegou-o pelo braço e perguntou: Como pareço diferente hoje? Fitando o eremita, Svasti respondeu: É difícil dizer, só que está diferente. É como se você fosse uma estrela. Siddhartha acariciou a cabeça do garoto e disse: É assim? Com que mais eu me pareço?
Você parece uma flor de lótus que recém desabrochou. E como a lua, sobre o pico Gaia-Cissa, assegurou Svasti. Siddhartha olhou bem nos olhos dele e disse: você é um poeta, Svasti. Agora me diga, por que veio tão cedo aqui hoje? Onde estão seus búfalos? Svasti explicou que tinha o dia livre, pois os búfalos estariam sendo usados para arar os campos. Somente o bezerro ficara no estábulo. Sua única responsabilidade era cortar o pasto. Durante a noite, ele, suas irmãs e irmãos haviam sido despertados pelo rugido de um trovão. A chuva penetrara através do fraco telhado, ensopando suas camas. Nunca tinha visto tempestade assim e ficaram preocupados com Siddhartha na floresta. Eles se abraçaram até que a tempestade passou, mas não conseguiram mais dormir. Quando o dia clareou, Svasti correu para o estábulo para apanhar sua foice e seguiu pelo caminho da floresta a fim de ver se estava tudo bem com Siddhartha. Gautama segurou a mão de Svasti. Este é o dia mais feliz de minha vida. Se puder, traga todas as crianças para me ver sobre a árvore pipal esta tarde. Não se esqueça de trazer seu irmão e irmãs. Em primeiro lugar, porém, vá cortar a grama cussa de que você necessita para dar aos búfalos. Svasti saiu pulando alegremente, enquanto Siddhartha iniciou a andar, lentamente ao longo do balneário, inundado em luz sob o sol da manhã. Professor, você está tão diferente hoje? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém que esteve no retiro, se quiser comentar alguma coisa. Porque amanhã ele vai falar para as crianças. O primeiro ensinamento dele vai ser para esse encontro com Svasti, os irmãos. E acho que a Sujata vem também. Não é lindo esse capítulo? Sim, sei. Hi. Quem é? Tiago. Boa noite. Ei, Tiago. Boa noite. Eu gostaria de compartilhar com todos um pouco do que nós vivemos hoje e das sensações, das percepções que eu tive. Foi o primeiro retiro nesse formato que eu participei, né? E lógico que aconteceram várias situações interessantes ao longo de todo o dia, mas eu gostaria de destacar as duas mais relevantes, né? Uma delas é a questão do silêncio, é claro, né? E muito bacana porque durante o período de Zazen, né, em que a gente silencia, né? Esse silêncio nosso, ele parece um pouco relativo, porque quando eu silencio, é como se um mundo novo de sons à minha volta ficasse mais nítido e mais claro. Coisas que talvez tivessem passado desapercebido,
mas esse silêncio, essa presença traz à tona, né? E outra situação que eu acho bacana comentar é com relação ao sentimento de grupo. Da mesma forma, né? Esse silêncio, essa presença, né? Trouxe à tona que a gente não está sozinho. É um sentimento interessante, bacana, de acolhimento, de união. É como se, mesmo geograficamente distantes, nós estivéssemos todos na mesma sala, próximos, né? E essa união, esse sentimento de grupo mesmo. Achei muito forte em alguns momentos. E a leitura de hoje, né? Fala sobre o tesouro secreto da mente atenta, o nobre caminho, né? Então, acho que tem tudo a ver. Achou. Obrigado. Obrigada, obrigada. Foi uma coincidência, mais uma auspiciosa, cair esse capítulo hoje, né? Da iluminação. Muito bom. Alguém mais? Pensa. Eu quero, Sensei, Carmen. Oi, Carmen. Eu quero agradecer muito este grupo que o Thiago falou. É impressionante como eu senti isso muito forte hoje. É a segunda vez, né, que eu participo, mas hoje esse sentimento de todos juntos, próximos, foi emocionante. E para mim, especificamente, o chá hoje teve um valor especial, porque, como o Siddhartha também contou, vieram vários mundos, né? E veio o meu mundo da infância, e minhas festas eram com chá, e dessa vez as festas da minha infância apareceram, e todos os sons das vozes das pessoas com quem eu convivia. Então, foi muito bonito, foi muito bonito. E eu agradeço a você, Sensei, muito, e todo esse grupo. É a Sangha, né? Isso é Sangha, né, Sensei? Essa é a joia da Sangha. Isso é que sustenta tudo, tudo. É o nosso chão, nosso ar, tudo. A Sangha é a grande joia. Obrigada, Carmen. Breno? Fechou, obrigada. Você estava atrás de mim, que o meu quadrinho estava na tua cara, sabe a minha carinha? Mas Eu não participei, mas participou, eu não né? participei participando, porque eu estava em silêncio aqui do lado. Mas essa é a maneira que a gente faz, que a gente sabe que inclui os outros, mesmo que não estivessem participando, acaba entrando no fluxo, não tem jeito. É diferente, mas entra. Isso, é um sentimento de pertença, né? De pertencimento, não é verdade? É Exato. muito bacana, muito bonito. Mesmo sem participar, eu me comovi, assim, fiquei emocionado com a palavra do nosso companheiro. Foi muito bonita também agora. Muito bom. Obrigada, Dois. Mais alguém? Queria aproveitar Oi. falou. Curiosamente, o chá foi muito forte para mim também, porque foi a primeira vez que eu senti com muito detalhe o chá entrando no corpo. Uau. Assim, no sistema nervoso, como ele acalmava, como ele relaxava, como ele despertava. E eu sempre conto essa história nas palestras, né? Quando eu vou dar aula do chá, vindo
da China para o Japão, que os monges tomavam durante as sessões de meditação. E a primeira vez que eu faço um intensivo assim, agradeço todo mundo. E aí foi muito bonito viver isso hoje. Com muito silêncio, com muita presença, precisão e achou. Obrigada, Érica. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Mais alguém? Sensei, Hi, Rokyo. é engraçado, né? Eu acho que dá para amarrar o que o... Câmera? Você está sem Oi? câmera? Você está sem câmera. Peraí que eu abro aqui. Peraí. Aqui. É que eu tô com... É que o meu computador, o fone é ruim, então vai ficar assim. É engraçado como essa história do chá hoje que a gente já fez algumas vezes o chá e engraçado que bateu mesmo, assim. Eu acho que foi para todo mundo, assim. Me lembrou, na hora do chá, na hora que eu estava bebendo chá, me veio aquele poema do Alisson sobre as miudezas. E aí eu fiquei... Na hora que veio aquela... Eu estava tomando chá e veio essa coisa do paladar, mas ao mesmo tempo o Zé estava na cozinha e aí o som da água. E aí eu estava virado, porque eu estava virado para a parede, e do outro lado eu coloquei vela, incenso, e estava olhando. Aí assim, a fumaça subindo do incenso, assim. Aí parecia que todo o resto não importava, sabe? Quando você está ali em unidade com as coisas, e de vez em quando voltava na minha cabeça e falava, gente, ainda tem muitos zazen a tarde toda. E aí parece que naquele instante abreviou tudo, sabe? Como se você tivesse ficado só naquele lugar apreciando tudo que estava acontecendo, essas miudezas, assim, sabe? O incenso, o sabor do chá, o lugar que você estava sentado, uma certa despreocupação, como se você tivesse aberto espaço para as coisas, assim. E é engraçado que todo mundo foi falar do chá e eu falei assim, gente, foi na hora do chá. E aí também outra coisa que aconteceu, que eu achei interessante, que eu estava sentado e o computador ficava assim, né, de lado, assim, para mim. E às vezes, de olhar periférico, eu via que você ia bater o sino. E teve uma vez que você fez gachô e eu lembrei da sala aqui do lado, que o lugar do Jikido já era proposital para poder ver que você ia se movimentar caso você precisasse de alguma coisa. E deu a sensação assim, falei, nossa, tá todo mundo dentro da sala. Como se estivesse todo mundo junto também, assim. Deu uma sensação de unidade, foi muito bom, assim. Apesar de eu ter sentido muito sono hoje, foi um dia estranho para sono, assim. O dia inteiro muito sonolento, esses 2 momentos foram realmente bem especiais, assim. Eu acho que a Sangha traz muito isso, assim, essa força. Por mais que você esteja, não sei se é cansaço, se é sono ou o que é, mas assim, quando você olha para o lado, que você faz a coisa, você olha para a tela do computador, você vê alguém caminhando e fala, não, vamos só mais esse período, né? Só mais esse. Aí depois a gente vê o próximo. E aí quando você vê, chega aqui, né? É muito bom. É muito bom. Gachô, sensei. E obrigado para todos que participaram. Foi muito bom. Obrigada. Muita gratidão, sensei. Muita gratidão por ter me incentivado a participar. Gratidão a toda a Sangha. Foi intenso o tempo todo. Muita gratidão à Sangha, porque essa presença foi muito forte o tempo todo. Eu não vou dizer que foi o tempo todo fácil, não foi o tempo todo fácil. Em alguns momentos foi muito cansativo, foi muito dolorido, mas teve momentos que foi muito fácil, teve momentos que fluiu tanto, como alguns momentos, por exemplo, o momento do chá, o momento do oryoki, que eu estava tão preocupada,
que eu estava tão preocupada, achando que eu ia fazer tudo errado, que eu ia me embaralhar, e fluiu, foi tão intenso. Não sei se eu fiz tudo certo, eu também não me preocupei, e me entreguei à prática e fiz com toda a intensidade, com presença no momento, então eu só tenho a agradecer por esse dia, muita gratidão a você, Sensei, por ter me incentivado a participar, e a presença da Sangha, que essa presença foi muito constante. O silêncio, mesmo em silêncio, a sensação de estar com todos o tempo todo foi muito forte, muito intenso. Muita gratidão. Muito bom, que ótimo, Alice. Isso aí. Mais alguém? Oi, Wahoo, Sensei. Oi, Chico. Interessante. Eu tive muita dor nas costas, bastante, e muita sonolência também, que às vezes, dos 2 primeiros momentos de zazen, eu fiquei com uma certa irritação. Eu acho que eu tinha dormido meio tarde, e ontem foi um dia de muito trabalho, e assim, estava fácil de falar, não vou desistir, porque eu estou muito cansado, isso está me irritando. Mas a presença e a sensação de que estavam todos... outras pessoas também estavam com dores, outras pessoas também estavam com dificuldade, estavam com sono. Rokyo acabou de falar isso, né? Então, assim, que bom que eu não desisti, que bom que eu fiz todos os períodos, até porque esse sono, esse cansaço foi se dissipando e outros momentos foram acontecendo. O do chá realmente foi muito especial. Obrigado, Sensei. Obrigado, Sangha. Gachu. Oh, muito bom. Muito bom que você não desistiu. Alguém mais? Ai? Oi, Rogério. Bom, eu achei ótimo, foi o segundo que eu faço com você e foi bem especial. Me surpreendeu muito, justamente o contrário do que aconteceu com o Chico e com o Rokyo. Geralmente eu tenho muito sono aqueles das 7 horas da noite, muito, porque eu acho que eu descobri que tem muita movimentação mental no dia a dia, apesar de eu cuidar do jardim, fazer outras coisas, mas assim, alguma coisa no decorrer da semana, assim, num dia normal, eu estou assim acabado, não tenho conseguido, os poucos dias que eu tenho conseguido fazer em termos do horário e tal que eu consigo fazer, eu tenho dado muito sono. Porém hoje não, eu senti que eu não senti dor nenhuma e tirei totalmente de letra, assim, nossa, já passou mais um, estava assim tão tranquilo nesse sentido, assim, que eu me surpreendi, falei, putz, acho que vai dar aquele sonão, e mesmo agora, das 7 da noite, não. Então, essa coisa é ótima, essa coisa do silenciar é fantástica, né? Essa coisa do... Eu acho que a influência de um celular, um computador, acaba me botando muito, acho que acaba me drenando muito num dia normal, assim, né? E hoje foi muito claro isso, e também, especialmente hoje, foi muito claro isso, que não deu sono absolutamente nenhum. Acho que justamente por isso, né? De não ter sentido esse dreno de nenhuma parte, né? Não teve computador, não teve celular, não teve nenhuma rede social, não teve absolutamente nada. Então isso, infelizmente eu não fiz o chá, eu acabei esquecendo que eu fui cuidar do... Oi? Eu estava raspando no microfone aqui, alguém comentou. Bom, acabei não fazendo o chá, fui cuidar do jardim, acabei esquecendo, nossa, é mesmo, tinha um chá e tal, não sei o quê, e acabei não fazendo, né? Mas foi ótimo, tudo, maravilhoso, muito obrigado. Que bom que você acabou fazendo, hein, Rogério? Muito bom.
Deu certo. Muito bem. Obrigado. Hein? Não? Então vamos encerrar? Amanhã a gente se encontra de novo, às 19h. Então vamos fazer a retribuição de méritos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.